estou aqui hoje com um grande amigo meu no nosso programa Papo em Dia e eu quero, antes de começar, pedir algumas coisas para vocês. Primeiro, que vocês se inscrevam no canal, comentem, compartilhem, que é para ajudar a gente a poder manter esse papo sempre equilibrado e bom senso durante muito tempo. E é importante a inscrição de vocês no canal. E para começar, vou falar aqui da Alequímica. A Alequímica que é uma apoiadora amiga nossa, um vinho bacana para o nosso convidado. A Alequímica que fica na Rua Califórnia 370, ali na Penha Circular, e ela trabalha com produtos não inflamáveis. Vai lá, procura a Dona Kátia, os créditos da Alequímica vão estar no programa. Pode falar com o pessoal lá que todo mundo é carinhoso, faz uma compra do produto. Se comprar o mesmo produto pela segunda vez, ganha 50% de desconto. E se falar que viu o Papo em Dia, de repente consegue um pouquinho mais. Faz uma merenda legal que vai dar tudo certo. E outro apoiador nosso é só Empadas da Nana, né? Que tá fazendo empada, tá fazendo salgado de forno, tudo muito maravilhoso. O crédito dela também vai estar no programa, vocês podem entrar em contato. A Nana é uma pessoa muito legal. E para final de ano, já estou sabendo que vai ter bolinho de bacalhau, vai ter uma porrada de coisa aí que, vocês vão gostar, tá? E hoje nós vamos atender aqui o pedido de muitas pessoas, de muitos amigos meus, porque dizem que eu não trago pessoas de partido. E eu escolhi uma pessoa especial aqui de Duque de Caxias, que é o presidente do Cidadania Duque de Caxias, meu amigo Evandro Brasil, que tirou um pouquinho do seu tempo, da sua agenda, para conversar com a gente, né, Evandro? Como é que você está, irmão? Está tudo bem? Paulo, antes de tudo, eu quero parabenizá-lo pelo trabalho que eu estou vendo aqui, que você está desenvolvendo. Está de parabéns. Amigo é assim, amigo já chega parabenizando. É por isso que eu não gosto de trazer os inimigos, né? Vamos trazer sempre os amigos. Caxias precisa de mais espaço como esse. E estamos aí para trazer, né? Estamos aí para servir da melhor maneira com o conhecimento que nós temos dentro da questão política, eleitoral. Não, eu vou abusar, Ivan, vou abusar de você. Vamos falar de política, vamos falar da sociedade de Caxias, do estado do Rio de Janeiro, de alguns problemas, e vou pedir para você explicar para a população, para os nossos amigos aí, algumas coisas que estão em dúvida, né? Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco, questão de federação, tem umas coisas aí que mudou aí as eleições, né? Para o ano que vem mudou a regra um pouco e as pessoas estão meio confusas. Mas antes disso, eu quero que você se apresente. Diga quem é o Evandro, como é que começou esse trabalho, porque isso não começou agora, você já está aí nesse campo da política há muitos anos, mas começou tudo com uma forma social, né, no teu trabalho. Como é que começou isso tudo, Evandro? De onde você vem? Explica para a gente aí essa tua origem. Essa é uma história longa. Faz tempo. Essa é uma história muito longa. Eu posso falar para você o seguinte, desde garoto, desde adolescente, eu vivencio esse ambiente do calor político. Vai de Caxias, né? Então, eu nasci na Vila da Penha. Vila da Penha. Nasci na Vila da Penha, ali no Largo do Bicão. Carioca. Nas proximidades ali do antigo Casarão, que era um restaurante muito. Sim. Depois se tornou padaria. Estou na Exterior da Esperança. Vivi boa parte da minha vida na Leopoldina, até que minha família se instalou em Duque de Caxias em 1982, por aí. E de lá para cá eu não tirei mais o pé de Caxias, né? O tempo vai se passando, hoje eu tenho 55 anos de idade, e quando eu cheguei aqui eu devia ter 13 a 14 anos. Já é um caxiense, né? Não tem jeito. Não tem jeito. Quando adolescente, não, mas quando jovem adulto, tinha a oportunidade de trabalhar no centro do Rio. E eu falava, cara, pro Rio não sai de Caxias, não vou ficar em Caxias, né? Então, quando eu morava ainda na Leopoldina, nessa época em Brás de Pina, com a Guaíba, eu tinha mais ou menos 6 anos de idade. Eu fui criado pelos meus tios. E meu tio chegou em casa com meu tio de Cavalcante. Cavalcante, minha área, né? Para quem não sabe, eu também sou de Cavalcante, carioca, né? A família do meu tio, Nelson, né, lá conhecido como Jaú. Terra do samba, Cavalcante. O pessoal em cima da hora, meu beijo. O meu tio, inclusive o Nelson, ele foi um destaque de Sertões. No Carnaval Sertões, samba de baianinho. E ele representava Padim Padre Cícero, né? E
a família dele foi um dos fundadores, foram fundadores também da escola, em cima da hora. Mas já em Braz de Pina, eu tinha de 6 a 7 anos de idade, e meu tio chegou em casa, deixou em cima do armário vários panfletos, né, em cima do armário. E do Nelson Carneiro, que era um político à época, Sim, senador. O pai da lei do divórcio. E pai da Laura Carneiro. Depois, conversando com a Laura, falando esse fato, a Laura se emocionou. Por quê? Quando saiu todo mundo, só eu sozinho em casa, peguei um monte de panfletos, desci a rua, fui para o sinal e comecei a distribuir para os carros, sozinho, 6 anos de idade. E a gente saía de carro, via as pessoas distribuindo, e eu fui fazer esse papel. E eu guardo essa lembrança até hoje. Já quando eu chego em Caxias, eu tive uma dificuldade de me adaptar socialmente, né? Eu estudava numa escola de classe média, que era o Colégio Nossa Senhora do Brasil, que pertencia a um deputado federal, que era o Rossini Lopes da Fonte, lá na Penha, em frente de Getúlio Vargas. E eu era bolsista. Internamente, a família pedia os amigos para vamos ajudar o Rossini, porque meu filho é bolsista da escola. Então, isso tudo fazia parte. Eu vivenciava tudo isso. Já era político. Eu estava dentro da política. Então, quando eu cheguei em Caxias, eu tive uma dificuldade de me adaptar socialmente. Então, eu vivia aqui, morava aqui, mas vivia na Leopoldina e na Zona Oeste com meus pais. Eu ia visitá-los e ficava lá algum tempo. E em Caxias eu acabei sendo acolhido por alguns amigos que estavam no braço da política. E aí eu descobri, foi a primeira lição que eu tive. Tudo em Caxias acontecia e boa parte ainda acontece em função da política. É verdade. Né? E eu me adaptei com o esporte, não o futebol. O futebol acabava sendo um esporte recreativo. Para mim não era esporte, era mais recreação. Mas o esporte que eu atuei aqui em Caxias, que eu conheci e desenvolvi, foi o voleibol. Eu com 1,75 m de altura, que era baixo para os padrões de voleibol. Na época já era. Mas nós começamos a jogar voleibol. O Centro de Esporte tinha, naquele momento, um programa de iniciação esportiva da Fundação Roberto Marinho. O secretário de esporte era o Jonas Pedrosa, à época do PDT. E vai eu participar do projeto. Só que, para mim, eu nunca me contentei em participar só do projeto. Tem que saber como que o projeto funciona e por que ele funciona. E aí a gente acaba ficando amigo de quem coordena. E aí era a política, o PDT de Jonas Pedrosa. Não teve como escapar, né? E enquanto atleta de voleibol, hoje nós temos muitos amigos na cidade que são atletas do voleibol, que jogam voleibol de master. Muitos talvez devem até acompanhar essa transmissão. E nós tivemos a oportunidade de jogar jogos abertos do interior, de defender a AF, à época, hoje o Unigran Rio, mas a AF. O Haroldi, que era o último reitor que a Unigran Rio teve antes dela ser passada para outro grupo. Minha esposa estudou na AF. O Haroldi, ele era coordenador de esporte na época, né? E nós tivemos essa oportunidade. Daí eu vou para o serviço militar. No serviço militar, mais uma vez com o voleibol, com seleção da aeronáutica. E a partir daí, entender como é que a política está presente, né? Porque se eu fosse só atleta, eu não tinha espaço na política. Fui atleta, mas também fazia a questão social e política. E na seleção da aeronáutica a gente acabou amparado pelo Flamengo, né, no período em que o Flamengo absorveu toda a equipe do Bradesco. Tá? E, ao mesmo tempo que ele desenvolvia lá, a gente tinha uma liderança social e política aqui em Caxias, que era focada com esse grupo do esporte. Então, o esporte ele serviu como mola propulsora para que a gente tivesse uma vivência política aqui. E quando eu saio do serviço militar
E depois que o Collor assume a presidência, que tem aquele sequestro das cadernetas de poupança, o Flamengo ele para de investir nas categorias de base, e aí a gente também perde o nosso espaço, e aí eu volto para Caxias, também com o esporte, que sempre foi a bandeira, e trabalhando com o recreativo caxiense. Tivemos uma grande liderança ali sobre vários jovens, com formação de novos atletas, como treinador, inclusive, da equipe do recreativo. E depois daquela etapa, a gente começa a buscar novos horizontes. A gente entende o seguinte: eu posso realizar muito pelos jovens, muito pela comunidade, pela sociedade. A gente precisa da política. Sem a política, a gente não consegue. Isso é verdade. Né? Então, assim, o Evandro no campo político ele vem sendo forjado desde a adolescência. Aqui em Caxias, um primo meu já era vereador quando nós viemos para cá, logo depois teve a eleição, foi o Roberto Gama, foi vereador do PDT e foi também secretário de planejamento do governo Gilberlan. A década de 86, 87, por aí. Nessa faixa. Antes de 87, que 87 eu já estava no serviço militar. E um fato que aconteceu naquela época que para mim marca muito. Eu estudei aqui no Instituto de Educação Roberto Silveira, meu ensino médio, e ali nós criamos um grupo que não era o Grêmio Estudantil, mas era o Grupo de Apoio a Assuntos Especiais, que era liderado pelo falecido saudoso Wallace, o Marcos Neiva, o Sérgio John, a gente chamava de John Lennon, né? Luetil, inclusive, um cara fenomenal. Né? Eu fazia parte desse grupo também na liderança. Nós liderávamos em média de 80 alunos que faziam parte desse movimento, e nós éramos de 8 a 10, nos reunimos todos os dias na escola, buscando soluções para os problemas que a escola tinha. E teve greve de professor à época. Gilberlan era o prefeito, o Wilson Gonçalves vice-prefeito, e uma greve de professores que o Brizola, governador, não conseguia conter. Mas nós, aluno não sabe como é que funciona o jogo. Vamos sentar com o Brizola e vamos pedir para parar a greve, porque nós queremos estudar. Até que conseguimos uma agenda com o Brizola, fomos até ele. Nós temos bons amigos que faziam esse caminho. Né? Se tem o Jonas Pedrosa, secretário de Esporte e Lazer, e era do PDT. Né? Então a gente conseguiu ser conduzido ao Brizola. O Brizola recebeu os alunos. E o que vocês querem? Meus jovens, o que vocês querem? A experiência, jovem, fantástica. Traz vocês até aqui. Nós queremos estudar. Pô, a greve, a gente não consegue estudar, a greve de professor. Qual é a sua escola? Instituto de Educação Governador Roberto Silveira. Mas a greve de professor não depende do governador. Depende dos professores. E aí ele foi contando. Né? Mas o que mais vocês precisam? Porque eu soube que vocês têm outras necessidades. Aí nós fomos colocando. Lá nós temos uma antena de uma rádio no quintal, no terreno da escola. A gente quer tirar aquela antena de lá, da rádio, para o local da rádio. Nós temos um campinho de futebol que não dá para jogar futebol, que é do lado da antena. A gente precisa fazer o campo. Nós temos uma quadra de esporte que a gente não consegue usar. Começaram a fazer várias reivindicações que a tendência... Exatamente. Saímos de lá com a promessa do Brizola de erguer um ginásio dentro do Instituto de Educação Governador Roberto Silveira, que anos depois se tornou realidade. E hoje você passa lá, você vê um ginásio. Isso aí é fruto do trabalho não do Evandro, mas de alunos, movimento estudantil. Né? E é muito importante esse espaço, porque ao longo da história, Paulo, nós vimos muitos políticos na cidade se locupletar de algo que eles não fizeram, não edificaram, nem propuseram. Né? Eles só inauguraram. Inaugurou, eu sou o diretor, então a obra é minha. Não é assim. Né? A Roberto Silveira não tinha banda. Nós compramos, nós fizemos... teve uma gincana em Caxias, nós participamos da gincana, que foi a Secretaria de Esporte e Lazer que fez. Nós ganhamos primeiro lugar da gincana, ganhamos uma moto Vespa.
Essa vez, quando nós levamos para a escola, fizemos uma rifa. Dinheiro da rifa e outros eventos que a gente fazia na escola, nós compramos 304 instrumentos e montamos a nossa banda. De brinde ganhamos um violão. Compramos ali numa loja de instrumentos musicais que até hoje existe em Cordovil. Esqueci o nome, mas é muito conhecida, em Cordovil. E o que me deixou triste também, anos depois, olhar e ver que o colégio não tem mais banda. Olha, elas acabaram as bandas. Outro dia eu estava conversando, e eu estava dizendo que a gente é numa época que até as escolas saíam fazendo desfiles cívicos no dia 7 de setembro, as bandas desfilavam. E era uma coisa independente hoje em dia dessa discussão ideológica de direita e esquerda, mas eram atividades cívicas que era bacana, né, Evandro? Eu lá no Rio de Janeiro também, eu estudei no Colégio São Bento, quando eu fui estudar no Meia, pô, a primeira vez que eu vi o pessoal desfilando assim, um negócio de banda, acabou isso, né? Isso também era uma atividade dos jovens, né? Muito. E eu conheço muitos jovens que saíram, né, da pobreza, pode-se dizer, da miséria, da fome, que em função de aprender a lidar com a música instrumental, Música e esporte são dois caminhos se fundamentais, né? tornaram militares músicos. Não. E se for olhar hoje, estão reformados, que são da minha faixa etária, estão reformados como suboficial músico da Marinha, suboficial músico no Exército. Polícia, né? Militar, né? Então, assim, são oportunidades que a música dá. Agora, qual o papel do Evandro nisso tudo? Né? Então é justo dizer que o Evandro começa no movimento estudantil. Começa no movimento estudantil. E qual instrumento que eu tocava na banda? Nenhum. Qual instrumento tu toca, Evandro? Nenhum. Tu era um cara que propiciou essa coisa Junto com acontecer. outros companheiros, a gente lutava para aquilo acontecer. Então, eu vi na prática que nós podemos fazer e que a política é o caminho para isso. Né? E a partir dali, eu sempre olhei a política como algo muito positivo. Mesmo quando garoto, nós já ouvíamos, eu ouvi muitas pessoas falar: política só tem corrupto, política só tem ladrão, os políticos é tudo corrupto. Eu, garoto, ouvia isso. Toda generalização é odiosa, né? A gente sabe que no meio da política tem, como em qualquer meio, tem bons e maus profissionais, mas tem muita gente boa no meio da política, né? A política é o instrumento correto para você poder fazer as atividades sociais funcionarem, né? Exatamente. E quando eu olhava assim, eu tenho amigos da política. Na época, vários. Não vou citar nomes, porque eu posso deixar de falar o nome de alguém, não vai ser justo. É verdade. Pessoas que até nem estavam mais na Isso política. serve para os amigos e também para os inimigos. Também Exato. não é justo a gente falar de um inimigo e esquecer os outros. Né? E Na política a gente tem, às vezes, adversários e tem pessoas que se tornam nossas inimigas e às vezes a gente não sabe nem porquê, né, Evandro? E assim, sobre essa questão do inimigo na política, daqui a pouco eu vou falar meu pensamento. Mas eu olhava assim, eu não posso admitir que na política todos são ladrões, todos são corruptos, porque eu tenho amigos que ali estão que eu não vejo eles com prática de corrupção. E você é prova disso. Exatamente. Também temos que falar isso. Né? Exatamente. E quem me conhece sabe. Você não tem 1 ano nem 2 anos de estar na política. Se você não fosse uma pessoa do bem correta na política, certamente já teriam dito isso, né? Exato. E sobre a questão de inimigo na política, eu costumo dizer que nós não temos inimigos na política. Nós temos supostos inimigos. Suposto, né? É por suposição. A questão do adversário também é por suposição, porque os grupos políticos eles se renovam constantemente. Vamos dar um exemplo. Em 2012, o Alexandre Cardoso foi candidato a prefeito, disputando contra o atual prefeito, que é o Washington Reis. Mas na época, o Washington Reis. Aliás, o Washington não é o atual, mas contra o Washington. Então, a briga deles foi tão ferrenha, tão acirrada, que ninguém poderia admitir que hoje eles estivessem aliados. E hoje eles são aliados. Então, assim, a questão do A configuração vai mudando. Ela vai mudando. Conforme as conveniências políticas vão acontecendo, até para fazer, as pessoas se encontram depois, né? Porque a política se faz por meio de alianças. É verdade. Sozinho não se chega em lugar nenhum. Fragmentado, as pessoas não chegam em lugar nenhum. Então, a gente começa a entender, assim, como é que o Evandro surge. Né? Na verdade, meu nome não tem Brasil no meu sobrenome. Né? Meu nome é Marcos Evandro. E
Que ninguém conhece, mas o que Evandro as Brasil... E assim, na década de 90, eu fiz parte, colaborei durante um determinado período do governo do Zito. Mas peraí, só um segundo, Evandro. Antes de você falar, a gente entrar nessa área política, eu sei que a gente está se estendendo um pouquinho, mas só para a gente fechar, você trabalha com educação também, né? Você acabou fazendo um projeto, um trabalho, o Instituto, né? Eu acho legal você falar do Instituto, porque a gente está no município, ele não é só o município, a Baixada Fluminense é muito carente nos aspectos, mas o Rio de Janeiro, em geral, os jovens estão muito sem perspectiva. Eu acho que esse teu trabalho, esse teu projeto de educador, né? Um cara que trabalha com educação cultura, isso é importante ser dito. Como é que funciona o teu instituto? Você abriu? São cursos técnicos? Como é que funciona isso? Porque eu acho muito legal e isso também é um trabalho que alavanca também o Evandro na política também, uma coisa que, né? Uma coisa leva a outra, né? Durante muito tempo eu tentei desassociar uma coisa da outra. Mas não tem como, né? Eu Porque a tentei educação... desassociar. Mas o Instituto, ele advém de de um outro projeto, que é uma ONG chamada Promover Brasil. Uhum. Tá? E a Promover Brasil ela advém de uma experiência negativa que eu tive no mundo político. É mesmo? Por quê? Eu fui exonerado em uma determinada ocasião de um governo, e que eu sempre que eu participo de um projeto, eu mergulho de cabeça e dou o meu melhor. E existe muita gente que está nos acompanhando agora que também é assim, que dá o seu melhor em tudo aquilo que procura fazer, principalmente dentro de projetos. E eu fui exonerado, eu achei que foi covardia, por fofoca. Então, a primeira coisa que você tem que chamar a pessoa e perguntar, cara, você está sendo exonerado, sabe por quê? Não, por conta disso. Aí você dá chance à pessoa, não, mas eu não fiz isso. Né? Então, Nem conversado contigo. não. Já te exoneraram e acabou. O prefeito me exonerou e viajou para Iguaba e ficou lá uma semana. Né? Isso no início dos anos 2000. Eu fiquei, a partir dali, no estado depressivo. Fiquei um ano trancado dentro de casa. Um ano e alguma coisa trancado dentro da minha casa. Um pouco mais de um ano. Até com uma pessoa que não é de Caxias, né? Que lá Quando de a gente está falando do Copacabana. estado depressivo, foi depressão mesmo. Ficar um ano em casa, sim. isso te afetou profundamente. Sim. Eu não procurei ajuda médica, procurei eu ser o meu terapeuta e estudar. Então, como é que eu fugia do estado depressivo? Estudando. Não tinha dinheiro para pagar a luz, aluguel, nada disso, comida, nada. Né? Período terrível, hein? Mas eu já tinha uma formação técnica contábil, então uma vez por semana eu saía para arrumar R$ 10. Mas arrumar não é arrumar, é trabalhar. Saía, fazia um serviço que valia 100, 200, 300, preciso de R$ 10. Que era um litro de leite, 1 quilo de carne e uma passagem de ônibus. Isso porque eu precisava minimamente daquilo ali. Né? Foi um ano e um pouco da minha vida assim. Até que um amigo, porque nessa hora ninguém te estende a mão, Paulo. Na hora que você está ali, ninguém te estende a mão. Não tá por baixo é difícil, né? Até que um amigo lá de Copacabana, ele foi ordenância no governo de João Batista de Figueiredo, formação militar, e um outro amigo dele, de uma empresa de Brasília, queria entrar no Rio de Janeiro, mais especificamente em Caxias. E ele falou, não, eu tenho uma pessoa em Caxias, e me indicou. Eu fui ao encontro desse empresário que tinha interesse e tal, conversamos, inclusive se esse vídeo chegar ao Marco Aurélio, se chegar ao Odilon Bittencourt, Frossard, receba minha gratidão. Porque foi eles não sabiam o bem que eles me fizeram naquele momento. Então eles me tiraram de dentro de casa e me deram tarefas. Eu fui para a rua cumprir as tarefas, cumprimos muito bem, porque o interesse deles era operar aterro sanitário, e com isso eu comecei a correr alguns aterros aqui na região da Baixada, mas eles tinham diretriz. Eles queriam o aterro de Jardim Gramacho. E eu comecei a correr aterro de Bongava, Itaúna, Morro do Céu. Adrianópolis não existia, eu vi o projeto desde o início. O projeto da Júlia Simões lá em Santa Cruz, eu vi desde o início.
Então eu comecei a ser um estudioso nesse campo e conheci uma outra pessoa, eu também tenho um grande carinho, que foi secretário de planejamento aqui em Caxias, que foi o Luiz Edmundo Horta da Costa Leite. Os meus amigos, eu gravo o nome completo. Aqueles que são meus amigos de verdade, acaba guardando. Aqueles que eu sou amigo, né? Acabo guardando o nome praticamente completo, devido à nossa convivência. E nós lutamos até que ganhamos a concorrência do aterro de Jardim Gramacho e operamos eles emergencialmente. E a partir dali, o que eu conhecia de meio ambiente? Conhecia muita coisa. Você botava um feijãozinho, um algodão, mas uma plantinha. Fora isso, eu não sabia nada. Mas esse mundo, essa oportunidade, fez eu conhecer muito de resíduos sólidos, né? De Começou a tratamento, estudar isso também, né? tratamento, acondicionamento do lixo, né? Destinação, legislação do assunto, sobre o assunto. E não tinha outro caminho. Quando a minha história se encerra com aquele grupo empresarial, que é da antiga empresa Caenge, eu monto uma ONG, né? Abrimos uma ONG que é a Promover Brasil. E a Promover Brasil, ela vem já com uma missão. Questão ambiental, sim. Mas nós tínhamos um outro problema, que naquele momento era mais importante. A violência hoje ela está no tamanho quase que... Eu posso até dizer que a violência hoje o Estado não consegue controlar. Está Essa fora realidade. completamente de qualquer parâmetro. Exatamente. E no dia 28 de abril de 2005, que é o dia do meu aniversário, 28 de abril, eu me dei de presente uma ONG. Então nós montamos e fundamos no dia do meu aniversário. Legal. Uma instituição que você monta no dia do seu aniversário com propósito, ela não pode aparecer envolvida com treta, Sim. com desvio de recurso, com Tem um projetos significado maior, né? muito mal. Não pode lidar com projetos malfadados e tal. Então nós montamos a ONG e começamos a trabalhar com educação. Naquela época meu papel não era formar ninguém. Já existia escolas de amigos. Então, você tem um curso aqui que tem de quê? Hidrocabista, instalação de linhas telefônicas. Quantos alunos você tem? Ah, eu tenho 10. Quantas cadeiras tem na sua sala? Tem 30. Cara, vamos matricular gente aí para ocupar esse outro espaço aí. Vamos melhorar esse preço para a gente trazer mais gente para cá, o pessoal que necessita. Ah, legal, faz lá. Aí eu comecei. Eu já tinha trabalhado na comunicação social, já tinha tido a experiência de ter um jornal meu, aprendi a lidar com a imprensa, e aí nós começamos, através da imprensa, a divulgar vagas de cursos profissionalizantes, cursos gratuitos e tal. Lá paga só o certificado, R$ 15 à época. Né? É uma coisa importante, porque dá oportunidade para o jovem de aprender um trabalho e ter a sua documentação comprovando. Exatamente. Muita gente aí que não tem, às vezes, até tem estudo, mas não tem um trabalho, não tem uma diretriz, uma perspectiva profissional, né? Paulo, É o chamado cursos técnicos, né? Profissionalizantes. Que hoje em dia praticamente acabou, né? Tiveram algumas mudanças na legislação, que eu acho que foi avanços positivos, eu vou até falar sobre isso. Mas à época o Jornal Meia Hora, para você ter ideia, o Jornal Meia Hora toda segunda-feira, na página 2, colocava Promover Brasil, 2.000 vagas para curso. Muita coisa, hein? Aí era 100 vagas para ir, 100 vagas, 2.000 vagas era muita 100 vagas para telemarketing, 100 vagas para ir, 100 vagas para ir, 200 vagas para cuidador de idosos, não sei o que e tal. E toda semana a gente gerava isso. Né? Nós chegamos a matricular mais de 50 mil pessoas. Vinha gente de tudo quanto era canto do Rio de Janeiro para Caxias para fazer curso conosco. Só que a coisa ela cresceu de tal forma que nós fomos obrigados a montar o nosso próprio curso. Já não tinha mais como eu mandar para as escolas dos outros. Por quê? O cara via o aluno entrar sem ele ter que matricular, sem ele ter que procurar. Então o aluno entrava. Então ele começava a trabalhar em função única dos alunos que nós mandávamos.
e acabava que ele não cumpria o papel que ele tinha como administrador da escola, e que ele era o titular, que ele era o dono. A gente está falando aqui do Instituto e da ONG, né? Da Promover Brasil. Da Promover Brasil. E esse trabalho é muito interessante. Alavancou o teu trabalho político junto, porque você viu a questão social, você foi cursos técnicos, essa coisa toda. Isso te encaminhou, você já estava na política. Então, a política, como eu te falei... Você já estava dentro, você já estava dentro da política. Você já foi candidato, como é que você, daí desse negócio, você foi desencadeando a situação? Tudo parte, né, daquela situação da minha exoneração na prefeitura de Belford Roxo. Porque, como eu falei, né, eu me dou muito dentro do projeto. E aí, quando passa pela ali, a gente depois monta para Promover Brasil, a instituição, até aí eu estou avesso à política. Sabe aquelas pessoas que falam assim, eu não quero mais saber de política? Eu cheguei a me posicionar dessa forma. Só que a política não é eu não consigo sair dela. Ela está muito dentro, muito enraizada em mim. E eu demorei muito para decidir ser candidato. Para decidir, não, eu vou me candidatar. Não, posso afirmar, o meu momento para iniciar o processo deveria ser no início dos anos 90, que a gente já tinha toda uma liderança com esporte e tal. Porém, eu só me movimento a partir do ano 2008, 2006 a 2008. Por quê? Porque com a ascensão da Promover Brasil, ninguém olhou o meu estado depressivo. Só olharam assim, a Promover Brasil, o Evandro. E aí um monte de amigos ou conhecidos começam a bater a nossa porta pedindo apoio. Eu falei, pô, como eu vou apoiar? Se quando eu estava lá no momento depressivo, não me apoiaram. Então, a partir dali é que eu começo a desenhar a ideia do seguinte, entre eu apoiar e eu sair candidato, eu saio candidato. E você já tinha um trabalho, já estava com uma estrutura pronta, até pessoal. Porém, eu até hoje eu ainda não havia conseguido fazer uma campanha completa. Porque, como sempre dependi de terceiro, depende do presidente do partido, depende do amigo que é empresário. Para poder custear uma despesa de campanha. Na época. Era muito mais caro até. Na época que o custeio podia vir do empresário e tal, mas nunca as portas nunca se abriram. Então ela sempre ficou pela metade. Né? E assim, tive uma longa história dentro do PDT, muito ativo dentro do partido. O PDT, para mim, foi a melhor escola política que eu pude ter, até que eu chego no Partido Cidadania. Quando eu procuro Cidadania, foi pelo seguinte, em 2020 eu... O Cidadania, para quem não sabe, que era o PPS, né? Antigo PPS. O antigo PPS. E a história da Cidadania ainda é mais profunda. Cidadania é o partido mais antigo em atuação no país. Aí nós vamos ver que tem outros partidos, outras legendas, que vão pleitear esse espaço. O que é bom falar do PPS é o antigo PCB, né? O Partido Comunista Brasileiro, que era o partido da Rua das Marretas, do Partidão, né? Com todo um trabalho social. As pessoas podem gostar, falar de comunismo, mas até a legislação trabalhista vem do Partidão. E ele data a sua fundação de 1922. Então, assim, é o partido mais antigo em atividade no país. Sob a liderança do nosso presidente, o Conde Bittencourt, que é o presidente estadual do partido, que agora acumula também. Hoje é o presidente nacional, né? Porque o Roberto Freire saiu, né? E o Conde Bittencourt assume a presidência nacional. Acumulando aí agora também como presidente nacional do partido. É uma pessoa magnífica. Eu, sinceramente, o Conde do lado de cá, da linha vermelha, ele é desconhecido, as pessoas não conhecem. Mas quando você vai olhar a história do Conde, Niterói, que é a sua cidade, diga-se passada, Niterói é a cidade que tem o melhor IDH do estado do Rio de Janeiro. Verdade. Pode-se dizer pelo sim ou pelo não, muitos podem até não gostar do que eu vou falar, mas todos os prefeitos de Niterói, para alcançar o poder, precisaram do apoio do Conde. Sim. Nos últimos 15 anos, vou dizer assim. Né? Então, eu não sabia o tamanho que era o Conde Bittencourt.
E quando eu tive a oportunidade de estar com o Conde, de estar perto, de ouvir o seu pensamento, suas ideias, né, a sua postura política, eu falei, eu acho que agora eu me achei. E aí é uma coisa que eu vou te perguntar, Ivan, eu acho até uma coisa legal, né? Um partido que tem uma liderança, no meu caso do Conte Bittencourt em relação à cidadania, ele influencia todo o trabalho partidário, inclusive das bases municipais, né? Não vou dizer que seja uma coisa direcionada de forma a não dar autonomia para os municípios ou para as bases, mas há um direcionamento do que uma política deve ser, como deve ser feita a política de forma partidária, para que os núcleos continuem nessa, quer dizer, se espelhem no Estado, no nacional, quer dizer, isso dá uma unicidade para o trabalho, né? Você está percebendo isso nessa tua atuação com o Ponte Bittencourt, nesse desenvolvimento do trabalho que você está implantando em Caxias? O Paulo, eu não imaginei que eu tivesse tanta liberdade para criar, elaborar e desenvolver um projeto político. Muito legal tu falar Eu isso. nunca imaginei isso. O Cidadania, ele está nos dando, nos deu já e vem nos dando toda a condição para que a gente possa pensar a cidade de Caxias, apresentar soluções políticas e, mais ainda, nós temos todo o corpo do partido que acompanha de perto toda a movimentação. Hoje, até com a facilidade que a internet nos dá, nós temos lideranças em todos os estados brasileiros e cada uma dessas lideranças torce pelo sucesso da outra na sua região. Não, e eu vou te falar uma coisa. Você falou do PDT, eu também tenho uma história com o PDT grande, porque eu trabalhei com o Brizola, da CIB e tudo, e nós temos um grande amigo, pelo menos um grande amigo meu, em Brasília, que é o Gustavo Buarque, né, que é da direção-geral do Cidadania. Né? Um cara, talvez hoje no Brasil, para mim, o maior pensador em educação. É o Gustavo Buarque, né, que fez sempre um trabalho maravilhoso. Né? O Cristóvão Buarque, nós tínhamos uma afinidade quando ele estava na condição de senador pelo Senador, né? PDT. E reencontrá-lo nas fileiras do Cidadania, para mim, é gratificante. Não é? Você que também trabalhou com trabalha com educação, essa coisa toda, quer dizer, é um partido que às vezes as pessoas não conhecem, né? Aqui no Brasil tem muito essa coisa, né, do povo, das pessoas conhecerem partidos assim majoritários. Por exemplo, hoje é o PT, que está na presidência da República, ontem era o PSL, passou o PSL, sempre um majoritário. Mas partidos como Cidadania, que tem deputados, que tem projetos, que tem pessoas, tem quadro político, e as pessoas não têm muito esse conhecimento. É importante falar desses nomes como o Gustavo Buarque, que é um cara histórico já dentro da política brasileira. Né? É. Assim, o Cidadania, ele advém do PPS em Caxias. O PPS já teve uma história muito, né? É. Com o Gilberto Silva. O Gilberto foi Deputado, deputado, foi vice-prefeito da cidade, foi secretário. Ele era o presidente do PPS, que à época, né? Também veio do PDT. O Gilberto. teve uma influência muito, muito grande, né? Mas o Gilberto hoje está no Cidadania ainda, não? Não, não. Gilberto hoje eu não sei. Mas saiu, mas fez parte do quadro, né, do PPS, né? Eu já tenho um tempinho que eu não vejo o Gilberto, mas tenho por ele muito carinho, porque na eleição de 88 nós lutamos muito para que ele fosse eleito vereador pelo PDT. Né? E ele alcançou aquele objetivo naquele momento. E é não, normal, né? Que os quadros vão mudando, as pessoas vão passando, vão tendo outros interesses. O tempo também passa para todo mundo, né? Também não sei, mas um sucesso para o Gilberto que deve estar nos vendo aí. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta: como é que está o Cidadania Caxias? Você agora começa a fazer um novo quadro pensando as eleições para 2024. Mudou muito as eleições, né, cara? Mudou até a forma de fazer política junto aos eleitores. De 2020 para cá, para 2024, que vai ser a próxima eleição, houve uma alteração muito grande, né? Agora a mídia digital. De uma certa forma, eu acho que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, acho que até barateou a campanha, num certo sentido, porque hoje acabou esse negócio de placa, acabou aquelas coisas todas, que até enfeiava a cidade, né, o Ivano? E está havendo uma qualificação maior nesse sentido de fazer campanha. Agora vai ter federação, que eu quero que é uma coisa que eu quero que você explique para as pessoas, porque as pessoas não estão entendendo muito bem isso. E o Cidadania está fazendo parte de uma federação já instalada no TSE com o PSDB.
Como é que vai funcionar isso, Evandro? Como é que você vai montar o Cidadania? Como é que funciona a federação? Explica para a gente aí como é que é esse quadro político para 2024, que eu acho que vai ser uma eleição muito importante, principalmente para o município de Duque de Caxias. E como é que você vê essa eleição futura? Como é que você vê esse quadro político para 2024? É uma coisa meio diferente, né, para as pessoas, né? É. Para a gente falar de 24, é importante falar da eleição passada, de 22, né? Porque Bom, até esqueci, em 22 tivemos as eleições majoritárias, é né? importante citar porque nós tivemos um fenômeno que ocorreu na eleição passada. Aliás, a partir de 2018, com a eleição do Bolsonaro, nós tivemos um fenômeno, É que é a verdade. influência da mídia Influência digital, da mídia digital. que foi o que impulsionou A a campanha campanha dele. Com um disparo em massa regular ou irregular, não estou entrando nesse mérito, mas a mídia digital foi quem impulsionou o Bolsonaro. Não, até porque depois da eleição do Bolsonaro é que começou a regulamentação por parte dos tribunais desse tipo de situação. Acho que na época nem era irregular, né? Já era irregular? Disparo em massa sempre Já era, né? porque o Código de Defesa do Consumidor ele impede você de mandar propaganda constante para um cliente que ele não te conhece e que ele não tem relação. Mas eu não me lembro exatamente se na época o TSE ou o STF tinha já alguma jurisprudência em relação a isso, porque foi tudo muito novo, né? Mas aqui E feito de uma forma muito... mas aqui no Brasil existe lei, decreto E não e a existe regulamentação. fiscalização. A regulamentação e a fiscalização precária. A regulamentação é feita pelo TSE no período que se organiza para a eleição. Então, não existe a norma nem lei, mas na regulamentação estava citando ali que são mensagens indesejáveis que a pessoa acaba recebendo. Então, tudo aquilo que você recebe constante e de alguém que às vezes você não conhece, torna-se indesejável. Né? Mas o que acontece assim, o fenômeno também, a gente coloca os fake news. Sim. Que acaba sendo algo perigoso no tempo digital. Né? Mas na eleição passada de 2022, nós do Cidadania iríamos fazer o nosso congresso, que o período que o partido faz os congressos é no mês de novembro, né? Congressos municipais, estaduais e nacional. E nós não fizemos o congresso ano passado, em função da polarização política que estava havendo e Caxias precisava fazer aquele congresso. Né? E nós não pudemos fazer. Então, o nosso congresso vai ser agora em novembro, junto com o calendário nacional dos congressos do Cidadania. Já tem data do congresso? Não, nós ainda vamos determinar a data. Estamos cumprindo algumas etapas internas que se faz necessário, que é recadastramento, reorganização dos filiados. Mas está certo que vai ser em novembro. Vai ser novembro. Então, gente, fiquem tranquilos, porque o Cidadania vai fazer o seu congresso, deve ser um evento muito legal, deve ter pessoas importantes, e a gente aqui depois vai divulgar a data, local, tudo direitinho. Né? E quem sabe a gente não vai estar lá no congresso, de repente, até gravando para mostrar para vocês como é que foi isso. Eu acredito, Paulo, que você vai estar presente. Não, eu vou estar presente, eu não vou fugir disso, né, eu adoro, Mas eu acredito que você e toda a sua equipe vai estar presente. Não, a gente tem produtor vai estar lá, a gente vai bater papo, vai estar eu, vai estar Bento, vamos tomar um café lá e aplaudir, né, porque eu acho que esses congressos de partido, os eventos partidários deveriam ser mais divulgados até para que as bases e o povo possam participar, né? Sim, sim. É uma coisa muito legal. Eu acho que ali você começa a conhecer pessoas, começa a ver como é que o partido se direciona. Eu acho muito bom. E vindo de você, eu tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso, porque eu sei que você que vai organizar esse congresso aqui em Caxias, né? Nós já nomeamos uma comissão de organização do congresso internamente do partido. Essa semana que entra agora nós vamos ter uma reunião deliberativa sobre o evento em si. E esse congresso ele vai nos dar a direção, ele vai nos dar o norte, aonde estamos, onde queremos chegar. E quem são os parceiros que nós vamos utilizar para alcançar o objetivo ideal do Cidadania. A nossa meta é trabalhar para eleger 2 vereadores dentro da federação. Um do Cidadania, um do PSDB, 2 do Cidadania ou 2 do PSDB. Espero que do Cidadania a gente consiga colocar 1 ou 2 vereadores. É bom explicar para o pessoal que está assistindo a gente que as eleições
na parte proporcional, que é de vereadores, a federação ela caminha junto. Tá? Não necessariamente a gente não vai poder falar sobre isso. O candidato majoritário dessa federação, obviamente, ainda não foi definido, a gente está um pouco longe ainda da eleição, o ano eleitoral começa agora em outubro, então vocês vão ter que aguardar para saber se a federação vai ter um candidato majoritário ou se vai apoiar alguém de uma forma majoritária. Mas a questão proporcional, o projeto é esse, é fazer pelo menos 2 candidatos a vereadores aqui em Duque de Caxias na federação. Né? Exatamente. E nossa equipe já está ciente disso. Os nossos pré-candidatos estão cientes disso, que o nosso trabalho é para eleger minimamente 2 vereadores. E deixa eu te fazer uma pergunta, Evandro, agora com esse negócio de diminuição de partido, criação de federações, e o conseguinte diminuiu o número de candidatos, né? Em relação a 2020 para agora, vai cair o número de candidatos porque não tem legenda para todo mundo, né? Como é que é procurar pré-candidatos ou receber pré-candidatos que lhe procuram? Deve ter muita gente procurando. Como é que vocês estão já tentando qualificar essas pessoas? Tá? Ou vai tudo partir do Congresso e que vocês vão começar a verificar esse tipo de coisa para construir uma nominata para a vereança? Então, o Cidadania ele é um partido que está em constante movimento. A Cidadania é um partido que se movimenta a todo instante. E há 2 meses atrás nós tivemos uma reunião da executiva e decidimos, a partir da reunião, dar um curso de formação política, porque estávamos recebendo Muita informação no partido. Pô, isso é muito legal, cara, muito importante. Isso porque nós estávamos recebendo muita gente nova no partido. Nós somos oriundos do PDT, então a gente tem que falar da Fundação Alberto Pasqualini, né, que começou com essa ideia do Brizola de formar quadros e dar formação política para candidatos, para as pessoas que quiserem fazer política ter um curso de formação. Mas os outros partidos nunca se interessaram muito por isso, não. Eu acho que a cidadania, nessa questão de fazer um curso de formação, eu acho que está à frente de outros partidos na Baixada Fluminense. Eu não me lembro de outro partido que esteja querendo fazer isso. E se você olhar o tempo, hoje a eleição vai ser até 1 ano, eu acho que o Cidadania é o único partido que 1 ano antes já está com o curso acontecendo. E esse curso seria municipal. Ele estava marcado, aconteceu o nosso primeiro encontro no dia 23 de setembro passado. Mas o que aconteceu no meio do caminho? O Conte foi alçado a presidente nacional do partido. Sim. E eu acho que há muita sintonia que existe entre líder e liderado. Né? O Conte, uma das primeiras decisões que ele teve como presidente nacional de cidadania foi o curso de formação política. Né? E nós aqui, quando nós divulgamos que seria para o município de Caxias, na nossa rede Sim. de parceiros que nós temos em todo o Brasil do partido, tinha pessoas do Maranhão, Pernambuco, Recife, né? Pernambuco, Bahia, querendo participar do curso aqui, São Paulo. Que legal. E a gente, mas ele é presencial. É. Então, o Conte, ele deliberou e o Cidadania está oferecendo curso de formação política online para todo o Brasil. Pô, legal. Né? E isso é bom porque traz unicidade, né, cara, para o Partido Nacional, né? Mesmo o curso de formação que o cara está fazendo aqui no Rio de Caxias, o cara lá, quer dizer, isso dá uma linha de pensamento político para todo mundo, né? E aí vem a notícia, né? Nós tivemos uma aula fenomenal com o ex-prefeito de Vitória, que é Luciano Rezende. Sim. Foi eleito o melhor prefeito do Brasil. E algo que a gente costuma falar, pelo menos nos encontros que nós temos fora dos microfones, né? Que quando alguém realiza alguma coisa, tem uma fila grande de gente para reclamar, mas na fila para ajudar a fazer não tem ninguém. É verdade. E o Luciano falando da experiência dele enquanto prefeito em Vitória, ele foi prefeito por 2 mandatos, foi eleito o melhor prefeito do Brasil, ele contando a experiência e nos transmitindo um conhecimento, né, de metodologia de gestão para poder superar determinados problemas que nós encontramos quando senta na cadeira. Porque hoje todo mundo quer ser vereador. Mas quando chegar na hora que sentar lá na cadeira de vereador... Não sabe nem onde é o gabinete, não sabe nem o que fazer. Não, às vezes ele até sabe. Só que ele chega lá, olha, eu quero construir isso, isso. Isso aí, quando ele senta lá, ele vê que não é bem assim. Isso aqui que eu quero construir já tem um projeto de lei que já tramita na casa falando sobre isso. Foi uma prioridade do projeto que já está tramitando.
Tá entendendo? Mas não sabe nem o que eu quero dizer, agora, que às vezes o cara quer ser vereador, quer ser deputado, enfim, ocupar um cargo público, mas essa falta de preparo dele, de entendimento como funciona, se o cara, porventura, consegue, até ele entender aquilo, já se passou lá na metade do Sim. mandato. Embora as casas legislativas dá curso para a pessoa aprender. Mas o que acontece? O cara quer ser vereador, vamos botar aqui do Rio de Caxias. Às vezes o cara não tem esse preparo para ser vereador, mas pode conseguir. Sim. E aí, quando chega, aqueles que o acompanham também têm menos preparo do que ele. E aí, entender isso tudo, até a Casa Legislativa, eu, pelo menos, não conheço dentro da Câmara Municipal de Duque de Caxias, de Belfort Roxo, de Nova Iguaçu, alguma coisa que ajude alguém. Você chega lá e vai ter que ser você por você próprio. Então, eu acho esses cursos de informação que você está falando, eu acho fundamental até para qualificar e elevar o tipo de mandatário de cargo público. Né? O curso tem sido muito elogiado. Eu acho que isso é fundamental. E um dos nossos futuros, né, das aulas que ainda vão vir, é sempre às terças-feiras, às 19 horas, mas o curso está disponível no YouTube, que quem acessar lá a página do Cidadania consegue ter acesso às aulas que já foram ministradas. Né? Então me fala aí a página do Cidadania. Ó, YouTube. Cidadania 23. Cidadania 23, gente, vai lá, mesmo que você não seja candidato, não queira fazer o curso de formação, mas vai lá, aprende um pouquinho. É fundamental para você melhorar. Estudar sempre é bom, né? Sim. E o Cristóvão Buarque vai ser um dos nossos professores. Vão Agora dar aí essas você aulas. vê, né? Já tem um grande mestre lá dentro. Só tem top. Só top. O elenco é top. Aí você vai lá no Cidadania 23, assiste o curso de informação e aproveita e passa lá no canal Papo Dia, se inscreve, comenta, compartilha, manda mensagem. Toda mensagem que vocês mandarem aqui, o Evandro Brasil vai responder, vai ser encaminhado para ele e ele vai entrar em contato com vocês também aí pelo online. E de repente vocês vão ser convidados também para o Congresso de Cidadania, que vai ser muito legal e eu vou estar lá junto com o Bento. GP Produções, hein? Isso aí, isso dá samba. Ah, cara, e Cristóvão Buarque, pô, eu vejo muita gente de cidadania pura. E o Cidadania é um partido que tem uma coisa legal. Ele é um partido social-democrata, hoje se enquadra dessa forma, e tem, não, com alguns partidos tem aliança, mas o Cidadania não tem desavença com outros partidos, ele flui bem, seja no Congresso Nacional, seja no âmbito estadual. Ele funciona muito bem porque é um partido leve, né, o Evandro? Não tem essa questão de grandes adversários. Não, ele funciona bem. O Conde Bittencourt é uma pessoa extremamente educada, um cara inteligente, que, aliás, é o que falta um pouco também. Vou mandar um recado para o pessoal da LERJ e das câmaras municipais. Ontem teve uma vergonha lá na Câmara Municipal de Belfort Roxo. Eu não ia deixar de passar essa oportunidade para falar disso, né? Pô, os caras brigaram, deu tiro dentro da Câmara Municipal por coisas que nem são explicáveis. Ainda tem suspeita de carro-bomba em posto de gasolina. Carro bom em posto de gasolina. Eu sou a favor, veja bem o que eu vou falar. Está havendo uma questão na LERJ que está se enquadrando muito aqui. Eu vou falar de questão municipal do Rio de Caxias, que é a questão dessas máfias do reboque, né? Eu não sou partidário do Rodrigo Amorim, nem do deputado Felipe Pobel, nem do Orlando Passos, mas eles estão fazendo um trabalho aí de fiscalizar e combater essa máfia do reboque, do Detran, do Detro, essa confusão toda, está saindo tudo isso por aí. Mas o nível da presidente Rodrigo Amorim, que é presidente da Comissão de Transporte, vamos elevar um pouco o nível também aí das palavras, porque o palavreado da Leste é horrível, né? Vamos qualificar. Mas, de qualquer forma, eu sou a favor desse combate a essas ilegalidades que estão acontecendo, Evandro, e que está acontecendo aqui no Rio de Caxias de uma forma descarada. Né? Nós tivemos outro dia, e aí eu tenho que bater palmas para o vereador Boquinha, aqui de Duque de Caxias, que foi procurado dentro da Câmara Municipal para combater uma blitz do Detran que está atrás do Clube dos 500, que paralisou o centro de Caxias todo, que não passava ambulância com doente dentro, né? E numa rua que estava em obra, isso de tarde. E aí ele fez uma moção de repúdio, caminhou para a Comissão de Transporte da LERJ. Então, essas atividades que são propositivas, a gente, independente de partido, de qualquer coisa, a gente tem que elogiar. E a gente tem que incriminar o governo do Estado que não se manifesta em relação a isso. E aqui em Caxias estão parando o nosso município, na Baixada Fluminense também, o deputado Léo Vieira teve um problema em São João de Meriti com esse negócio de máfia do reboque, os caras escolhem reboque, qualquer motivo é motivo para acabar com o trabalhador.
É uma coisa. Não tem comando isso, Evandro? Esse tipo de atitude no município de Caxias? Ô Paulo, o filme Tropa de Elite tem uma parte do filme que ele fala que o sistema se reorganiza. É o sistema se reorganizando. Porque nós não tínhamos esse problema. Não tinha. Então, o Rodrigo Amorim, ele foi, não estou falando mal do Não, deputado, estamos comentando a situação. deputado Paul, Ah, Rodrigo Amorim, ele tem os eleitores deles, certamente garantiu que ele fosse deputado. Ninguém senta numa cadeira de deputado Sim. hoje se não tiver voto. Mas, até então, qual era o grande feito do Rodrigo Amorim? Ter quebrado a placa da Marielle, o que é detestável isso. né? Não estou dizendo também que foi bom. Esse é como ele foi conhecido, quebrou a placa da Marielle, ele se tornou conhecido. Mas eu não conheço um projeto do Rodrigo Amorim que tire barricada de favela. Eu não conheço um projeto que humanize o serviço público, principalmente de transporte. Eu não conheço. Então, Transporte, atendimento à saúde. que faça a fila do Cisreg andar, Andar. eu não conheço. Mas Aí a gente tem que criticar não só ele, mas toda a governo, Assembleia Legislativa. então, Rodrigo, não tenha isso como a criticar você, tá? Porque você é o nome que está aí à frente. Mas aí o governo, Cláudio Castro, então, se eu não me engano, é o mesmo partido do Rodrigo, É. criaram essa vistoria nefasta do Detran na via pública. Que o Detran está indo para a rua fazer vistoria. Porque hoje os carros não vão mais lá. Só em determinadas circunstâncias que se vistoria. Então, eu estou indo para a rua vistoriar, né? Que é um direito. Acho que o Detran tem que vistoriar carro, sim. Porém, tem que ter princípios, tem que ter valores. E ordem. Não pode privilegiar o empresário que explora depósito público e reboque. Uma frase que eu sempre falo: não se pode combater o crime cometendo crime. É verdade. Né? Então, o agente que sai dali do Detran, quando ele vai à rua, ele se coloca como se fosse filho do imperador. É. Né? Qualquer pessoa que já parou numa blitz do Detran no Rio de Janeiro, a pessoa para o carro, aí o fiscal ele olha, seu carro não está com problema, não tem problema, mas o fiscal ele acha problema onde você não vê problema. Aí quando você debate, ele fala, olha, desacata a autoridade, seu carro vai para o depósito. Aí você vai discutir isso no depósito. Eu já tive carro levado para o depósito. Aconteceu isso comigo já. Eu já tive carro levado para o depósito e quando eu fui lá retirar o carro, falei, me dá aí a multa para eu pagar. Não, não tem multa. Como que não tem multa? Com meu carro não tem multa? Calma aí. Me explica, como que você revoca um carro se não tem multa? Se não tem multa, porque não teve não teve infração. Infração nenhuma. Então revocou por quê? É. Não era para fazer isso, né? Então o que eu falo, deixo claro, o próprio governo cria o problema para o governo apresentar heróis com solução. É um Estado policialesco dentro de um Estado democrático de direito. A verdade é essa. Agora, para não... Em tempo, eu quero falar que o Paul, Rodrigo Amorim e outros deputados que, sinceramente, estou fazendo um trabalho, tudo bem, mas eles não estão entrando realmente dentro do âmbito da questão, que é combater junto ao governador, com um problema para evitar que isso aconteça. Não, o governador agora se apresentou como salvador da pátria, o Estatuto do Trânsito não precisa, nós já temos o Código Nacional de Trânsito. O que nós precisamos, Paulo, é cadeia para prender empresário que comete excessos com a população. Quem paga o imposto é o povo. Eles estão ali para servir o povo. Não existe o cara tem dinheiro, tem poder, ele aluga e compra uma área, mura tudo, oferece para o governo, faz uma contratação para depósito público, subloca reboques. Terceiriza serviço lá dentro em termos, porque está cheio de depósitos terceirizados, não são terceirizados. E outra coisa, eu não sei se é verdadeiro, mas dizem que tem agentes da lei, não sei se PM ou guarda municipal, seja, que ganha comissão por produção de reboque. Tem meta, né? Dizem que tem meta. Tem um amigo aqui, o Dorgival, engenheiro, vizinho aqui no Engenho do Porto, né? Mora ali na rua Pinto Lira. Ele é um cara muito cuidadoso, o Dorgival. Muito cuidadoso. Caxias conhece. Ele já foi diretor de meio ambiente aqui em Caxias, é uma pessoa muito conhecida
E ele, passando na linha vermelha, foi parado por uma viatura da PM, fez o carro dele parar. Ele, com a Saveiro, né, engenheiro usa muito esse tipo de carro. Ele parou o carro, a Saveiro dele é época nova, ele até essa Saveiro até os dias atuais, se eu não me engano, isso foi em 2014. Ele parou o carro, aí o guarda foi, andou lá atrás, falou: teu carro vai pro reboque. Por que meu carro vai pro reboque? Meu carro não tem problema. Se chamar o reboque, vai levar teu carro. Depois, o que que tá sem lacre? O Dodge não. Ele viu o policial atrás do carro. E aí ele afirma: não, você rompeu o meu lacre agora. Por que o policial fez isso? Só pelo prazer de revocar um carro? Mas a pessoa fica desamparada numa situação dessa, Como sabe? é que você vai falar para a autoridade da lei que está ali com a pistola na cintura que ele rompeu o lacre irregularmente? O que acontece? Isso aqui Mas você falou uma coisa que é verdade. Acaba a vistoria lá nos postos e eles passam a fazer vistoria na mão e você se encontra completamente desamparado. Exato. Agora, eu defendo o Rodrigo Amorim, né, Alan Passos, isso? A gente defende a legalidade, Eu né? vou dar uma dica para vocês. Emitam aí agora aí uma lei, crie uma lei, pede urgência e aprove essa lei. Que o Detran faça as vistorias, mas que convoque o condutor. Escolhe aleatoriamente, vai lá por sorteio, seja como for. Ó, você é condutor, recebeu a cartinha na sua casa, tem 30, 60 dias ou 90 dias para comparecer no posto de Detran mais próximo da sua casa para fazer uma vistoria. Pronto, acabou. Porque assim você está dando a oportunidade do vendedor de batata, do vendedor de fruta, do camelô, daquela pessoa pobre que mora na Baixada, que usa um carro para levar a família ao médico, está dando a oportunidade a ele de 30, 60, 90 dias, dele trocar um pneu se for necessário, fazer um freio se for necessário, trocar uma lanterna, até pintar o carro. Porque, Notifica, autua, dá multa. agora, rebocar Tá é meio covarde. Agora, quando o carro está numa situação realmente de poluição, se o pneu não tiver condição real de andar, tudo bem. Mas você sabe o que aconteceu comigo, Evandro? Eu vou contar, você não vai acreditar. Eu fui parado na blitz e meu carro foi rebocado. Mas antes de eu apresentar documento, o cara do Detran já falou que meu carro ia subir o reboque. Mas Ele nem consultou o sistema. E se você vai reclamar, é pior. Porque não adianta, você não tem que reclamar com quem? Naquela hora, 10 horas da não noite. tem reclamar. Aí os caras falaram assim, e olha que meu carro estava parado em cima da calçada. E aí vai lá no depósito, acontece o que você falou, vai lá, tira, não tem multa, não tem nada, pô, não tem nada sério. Outra coisa que eu ia conversar contigo, mudando um pouco de conselho tutelar aí, agora vai ter eleição dia 1º de outubro. Evandro, eu fiz um videozinho aí, o pessoal, se quiser, vai no Papo de virar um short, mas eu estou divulgando, que eu fiquei meio aborrecido com essa história de conselho tutelar, que foi criado com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 90, e hoje está sendo utilizado a botar cabo por políticos, a botar cabo seus cabos eleitorais ali nos conselhos tutelares, e fazem campanha para isso, para ajudar nas eleições futuras. Pessoas que não são pedagogas, que não têm educação, que não atendem o objetivo do ECA, nem a finalidade, nem o que ele determina. E não basta morar na cidade, não basta a pessoa se candidatar, a pessoa tem que ter 3 anos, pelo menos, de trabalho socioeducativo, com menores, de educação, e não tem isso. E estão usando isso de forma eleitoreira. E o pior, o cara já vira. Mas o cara é eleito, mas o deputado vai lá, compra voto, como se fosse uma eleição normal, vereador. Isso está acontecendo no Brasil inteiro. Aqui em Caxias também não está fugindo disso. E se alguém ficar contra isso, pode me processar que eu dou nome. E o que acontece? R$ 4.000 de salário para conselheiro tutelar, que não protege a criança, não protege o adolescente, que não vai na casa dos menores, e às vezes nem aparece. Isso é uma vergonha. Nenhum partido, nenhum político aqui de Caxias fala sobre isso. Essa questão do Conselho Tutelar que é importante agora, dia 1º de outubro, está virando eleição nacional. A coisa está ficando tão forte que antigamente onde aparecia um ou dois, mas agora tem vários. Como é que você vê isso aí, Evandro? Tem como mudar isso ou isso aí vai virar mais uma moeda de troca da política aí, da política não positiva do Estado? Paulo, eu acho legal que você observou isso, né? Como você observou, outros munícipes também estão percebendo. Mas isso já acontece já há algum tempo, né? Já pode colocar aí que há mais de 15 anos
que políticos utilizam o conselho tutelar para poder eleger os seus afetos e, naturalmente, usa aquela estrutura também para se alimentar. Né? Aqui em Caxias, infelizmente, isso acontece há muito tempo. Todos os conselheiros que estão lá são conhecidos nossos, são amigos nossos. A lei é federal, a eleição é federal, né? Essa é uma realidade. Mas um dos cursos que nós temos no nosso instituto é auxiliar de creche. E quando nós falamos sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, nós falamos sobre o Conselho Tutelar. Agora você imagina uma turma com 50 pessoas fazendo curso de auxiliar de creche, e é comum um momento que nós perguntamos aqui: alguém aqui já votou para conselheiro tutelar? Aí dos 50, um ou dois. Então vocês que votaram, como foi a circunstância? Uma amiga minha me pediu para votar numa pessoa. Eu fui lá e votei. Mas você conhecia os outros candidatos? Não, eles nunca conhecem o candidato. Então é um pedindo para o outro. Tem um caso aqui de uma colega nossa, ela foi candidata numa ocasião, parece que fez um churrasco, alguma coisa, e ela foi impugnada, né? Em função de ter feito churrasco e tal. Porém, tem outros que alugam ônibus, que botam estrutura, que pagam pessoas para poder votar neles. Então, é uma eleição que se profissionalizou. E cada vez que passa, precisa se fiscalizar mais. Agora, o grande fiscal é quem paga a conta. Agora eu faço uma pergunta. Quem é que fiscaliza essa eleição no Conselho Tutelar? Como eu falei, o grande fiscal é quem paga a conta. Tem algum órgão que é responsável por isso? CMDCA, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Tá? O CMDCA, ele é que valida, ele que homologa a candidatura, ele que dá as regras, ele que fiscaliza. E o CMDCA, ele funciona, por exemplo, aqui em Caxias, dentro da Secretaria Municipal da Assistência Social. Tá? E as entidades que indicam candidatos têm que estar inscritas no CMDCA. O candidato não precisa estar inscrito lá, mas a entidade tem que estar. Aí, a partir daí, ela faz a indicação do seu representante para aquela eleição. Entendi. Funciona dessa forma. Mas quem tem o grande fiscal é quem paga a conta. Quem paga a conta é o povo. A população precisa começar a olhar. Porque quando você... não vou dizer que quem está lá como conselheiro é ruim. Não é isso que eu quero dizer. Até porque o cara como conselheiro, às vezes ele chega lá pensando que é só para ganhar um dinheirinho todo mês e continuar servindo ao seu deputado, ao seu vereador, ao seu prefeito, quando na verdade quando chega ali tem o Ministério Público em cima dele e tem que produzir para poder apresentar o trabalho a qual ele está buscando a eleição. Mas muitas das vezes, né, o conselheiro chega ali sem saber exatamente qual trabalho ele vai fazer um curso e vai desenvolver. E o trabalho todo é amparado pelo Estatuto da Criança e Adolescente. Agora me pergunta assim, eu como eleitor para conselho tutelar, eu prefiro votar em alguém que está sendo colocado por uma estrutura de poder disfarçado, ou se eu prefiro votar para conselheiro da minha religião, um líder comunitário que já atua na comunidade e já se relaciona com o jovem. Porque existem muitos casos de decisões equivocadas na justiça. Mas aonde começa o problema? Começa na perícia técnica, começa na apuração, começa nos vestígios do problema. Aí o juiz, quando chega em cima, quando ele toma uma decisão que é desfavorável sempre a uma das partes, e aí quando a parte tem razão, que ela berra, que ela reclama, aí vamos olhar o processo. Aí o processo tem falhas no seu início. Né? Assim como o Estado é laico, nós temos que ter atenção também com isso, a ocupação do espaço público pelas religiões. Nós vimos já recentemente vários casos de políticos que defendem determinada bandeira religiosa que acaba governando contra outras bandeiras religiosas, né? Outras matrizes. Exemplo de matriz, as religiões de matriz africana são sempre discriminadas e sofrem muita violência aqui na Baixada Fluminense. Que é uma... Não, mas eu quero dizer que a Baixada Fluminense, não sei para quem não conhece aqui no Rio de Janeiro,
Caxias, Magé, Belfort Roxo, tem muitos templos de matriz afro-africana, matriz africana, religiões. E sofrem muita violência. E, como você falou, muitos políticos bandeiros de outras religiões fazem, inclusive, campanha velada e, às vezes, ostensiva contra essas religiões. Né? E isso se engloba também de uma forma muito horrível. Porque o pessoal que preconceito não é só preconceito, é violência. Sim. Né? E, como diria Sartre, toda violência é uma derrota para a sociedade. Então, aqui a gente está pegando vários problemas e eu estou querendo mostrar para vocês que o Evandro é uma pessoa que ele tem um compromisso social e que dentro do Partido de Cidadania ele se propõe, eu posso falar isso porque eu converso com ele, como ele disse, fora daqui dos microfones, e eu sei do trabalho dele em relação a isso e sei que essa vai ser uma direção que você vai nortear o Cidadania, porque o Cidadania tem essa questão social. Né? E que eu vejo muito pouco atendida aqui na Baixada Fluminense. Sinceramente, eu vejo muito pouco e eu sou uma pessoa muito crítica em relação a isso. Você talvez seja o primeiro político que eu venho conversando, até porque você é presidente de um diretório municipal importante, que externa essa sua opinião em relação a essas coisas, porque as pessoas procuram fugir disso, que é para não perder voto, que é para não, entendeu? Não querer se intrometer em questões que eles acham que não dão voto. Até nisso eu acho legal que você não tem essa preocupação, você tem a preocupação de partido, de trabalho, social, e você fala sobre todos esses aspectos. Né? Nós temos essa questão, já falamos aqui de transporte, né? Que aliás, outra coisa de transporte que eu quero falar é, gente, vamos botar ônibus aqui em Caxias, hein? Tem gente aqui que não tem ônibus em lugar nenhum. E ninguém fala das empresas de ônibus, não multa as empresas de ônibus. Aliás, os ônibus foram multados aqui outro dia, fizeram uma blitz aqui perto, onde a gente está gravando, e os ônibus são liberados, não vão para depósito público. É engraçado isso, né? Pode estar pneu careca, quebrado, com motor. Não vão para depósito, só vai nossos carros. Pode ser carro zero, o que for. Estamos falando de conselho tutelar, agora estamos falando de religião. E vamos falar agora de um outro problema. Saneamento básico na Baixada Fluminense e Duque de Caxias. E você é um cara que pode falar, que você já falou do lixão, você falou com o técnico disso, você aprendeu com isso. Marco do saneamento. Aí vem o pessoal aí de direita no Congresso Nacional acusando a esquerda de ter votado contra. Nós tínhamos o problema do lixão aqui do aterro sanitário em Caxias, que parece que acabou e não acabou, né? Porque ainda mais continua com o problema, né? Como é que você vê essa questão dos rios, da HGB? Porque quando chegar agora a época de chuva, vai ter problema aqui na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Como é que você vê essa questão do saneamento básico aqui, cara? Ficou muita propaganda, mas ninguém. Quando chega na hora da chuva, todo mundo foge, né? Saneamento básico e saneamento ambiental, né? São duas bandeiras são duas bandeiras distintas, embora que uma depende da outra, né? Mas nós temos que olhar muitos fatores para poder entender o que é e como está hoje. Nós temos a Baía da Guanabara, que sempre sofreu com derrame de esgoto in natura na Bahia. Caxias é uma região de jusante. Nós temos a montante, a jussante. Montantes são as partes mais altas, morro, etc. E a jussante é a parte baixa. Como Caxias é onde libera, né, a boca do esgoto da Bahia, e o termo é esse, então você tem Rio Meriti, Rio Calambé, Rio Sarapuí e outros, né, Rio Saracuruna, que eles vêm trazendo uma carga grande de esgoto, passam por Caxias e desembocam na Baía da Guanabara. Eu lembro que o Alexandre Cardoso, que nós já referimos aqui, ele foi secretário estadual de saneamento básico. E Luiz Edmundo, ele foi subsecretário estadual de saneamento básico. E o Alexandre, nessa época, ele construiu a estação de tratamento de esgoto para atender a Baixada em parte, mas construiu lá em Jardim, lá em Vigário Geral, do lado de lá do canal Meriti. O que acontece? O esgoto de Caxias, e aí eu estou olhando o lado do canal dos Caboclos, Sim. onde hoje o governo municipal está fazendo uma obra dos canais dos Caboclos, onde tem muita reclamação de morador por conta de desapropriação, que parece que o valor que a prefeitura está oferecendo não condiz com o valor do imóvel, está muito abaixo do que valeria.
Eu não estou dizendo se está ou não está, qual é o meu pensamento. Eu estou falando que a ressonância daquilo que as pessoas estão falando. Vamos falando. Tem feito manifesto, a Globo transmitiu já várias vezes. Então, ali tem um canal dos caboclos, que inclusive o Ricardo, o Dorival, outros amigos que são dali da área da 5 de Maio, moram na proximidade. Inclusive eu tenho um endereço ali na Pinto Lira, que é onde passa o canal Caboclo também. Então, assim, esse esgoto não tem como sair daqui, do lado de cá de Caxias, atravessar e ir em Jardim América, tratar para voltar no canal. É compatível até Não tem tecnicamente. Como. Aí você vai fazer ensaios, mas não vai conseguir jogar todo o volume. Né? Então lá funciona, como funcionava, o último dado que eu tive, com 5% da capacidade. Então eu acho que foi um dinheiro jogado fora. Aquela obra foi um dinheiro jogado fora. Então tem que se olhar qual era o objetivo daquela estação de tratamento, mudar o projeto. Não deu para mudar no início, então vamos corrigir e mudar para o final. Né? E trata o esgoto que está do lado de lá. E a gente precisa investir do lado de cá. Essa obra do Canal dos Caboclos, ele tinha que terminar com uma estação de tratamento de esgoto. Minimamente, né? É curioso, Evandro, que a gente vê ali. Não é nem uma questão de fazer crítica à Prefeitura Municipal aqui do Rio de Caxias, mas é de constatar. O que eu mais vejo é a Prefeitura e vereador postando videozinho, falando que está fazendo obra, está fazendo não sei o quê. Mas quando a gente vai ver, nada disso que eles mostram acontece de forma prática a efetividade desses trabalhos. Eu não vejo. Paulo, eu vou aproveitar o microfone e vou dar um aviso agora para quem nos assiste. Todas as vezes que você vê um vereador trepado no caminhão de lixo, trepado na máquina, mostrando luz, mostrando que está fazendo obra, o pessoal da prefeitura está ali trabalhando e ele está dizendo que ele está fazendo a obra. Bacana. Toda vez que você vê, você chama esse vereador, fala, pô, bacana a obra, mas me mostra agora o contrato, me mostra a carta de empenho de pagamento, me mostra a nota fiscal do serviço, apresenta isso para gente, apresenta o memorando descritivo da obra, que aí é o papel dele, o papel do vereador é fiscalizar. Fiscalizar o custo da obra, se o dinheiro está sendo pago corretamente, se não está. Eu assisti um documentário recentemente, tem um criminoso aí muito procurado no Brasil todo, que é um tal conhecido como Peixão. Nasceu em Caxias. É o cara que lidera como é que se fala? Essa facção de Israel. Complexo de Israel. Que para quem não sabe fica na Cidade Alta. Lá é o QG, mas ele está, né? Por exemplo, o conflito que se está tendo hoje no Pantanal parece que é atribuído ao Complexo de Israel, que é o terceiro comando, puro, com milícia. Esse aí foi o informe que eu recebi. Mas o que acontece? Né? A Prefeitura do Rio, através de uma indicação de um vereador, ia fazer uma ponte lá ligando Cordovil um lado ao outro de um valão. Né? Até conheço ali, mas eu não lembro os nomes do canal. Mas é um canal que corta ali a estação. Corta a estação de Cordovil, vai até a Avenida Brasil. Aí a obra pela prefeitura saía 4 milhões. Aí, não, então vamos tentar pelo Estado. Aí fizeram lá com o deputado estadual, fizeram lá a proposta de fazer a pontezinha. 5 milhões. Como é que faz? Não, tem que esperar, que tem que arrumar esse dinheiro para fazer. O traficante, tal do Peixão, foi lá, fez a obra, fotografou a nota fiscal, 10% do valor, fotografou a nota fiscal e mandou para a prefeitura. Prestou quanto e tudo. Aí tem que ir para não chorar. Então, amigo, ele faz isso para desafiar, mostrar, pô, cara. Mostrar para dentro. 5 milhões, 4 milhões, pô, aqui, ó. 10% do valor, eu fiz. Então aí a gente vê o quanto de dinheiro que é jogado fora todos os dias. Né? O orçamento da Prefeitura de Caxias é de 3,5 a 4 bilhões e meio. É de 3,5 a 4,5 bilhões de reais. E a Prefeitura não consegue gastar esse dinheiro.
deve estar devolvendo 1 bilhão, 1 bilhão e 200, deve estar devolvendo esse recurso. Mas como é que pode isso? Agora, tu pega aqui o Hospital do Moacir do Carmo, aliás, meu carinho para todos lá, porque eu fiquei internado lá, inauguraram 32 leitos, mas o pessoal está sem pagamento, cara. Isso é, pô, é triste. Funcionários, assim, eu fiquei lá internado, tinham 9 maqueiros, 5 foram mandados embora, tinha 3 trabalhando, que um estava de férias. Mas a questão do E o pagamento, pessoal fica aí, quer dizer, dinheiro sendo devolvido, mas o pessoal da saúde sem receber. mas o dinheiro do pagamento é um problema do teto da lei de responsabilidade fiscal, que é 65% do orçamento. Então, por mais que tenha dinheiro sobrando, não pode ser jogado ali Mas é contrato com a OS, e aí dessa conclusão a gente vê esse problema nos postos de saúde, não é só no Moacir do Carmo, falta de pagamento para funcionário da educação e da saúde é uma constante. Mas o grande problema que eu vejo aí está em gestão. Por quê? Aprendeu-se que quanto mais pessoas você tem contratado sobre a sua tutela, mais poder você tem. Né? Não existe. Hoje você vê uma reunião por exemplo, de um político qualquer, um prefeito de uma cidade, ele faz uma reunião do partido dele. Né? Por exemplo, a cidade lá de Itaboraí, tem um comentário que está rolando na rua que o prefeito fez a reunião com os pré-candidatos a vereador. Teve 2.000 pré-candidatos a vereador. A gente perguntou, qual partido que lança 2.000 candidatos? É 100% mais um. Lá, se eu não me engano, são 12 cadeiras. Então, aí ele convoca a torcida do Flamengo. Então, quem está indo para as reuniões são os funcionários que são pagos com dinheiro público, que são usados dentro desse contexto político. Né? E se o cara é funcionário público que não comparecer, ainda perde emprego? Que nesse caso não é o funcionário público concursado. Não é o concursado. Então, para quem está fazendo a gestão, o concursado não tem valor. Não tem. O concursado só tem valor quando é cooptado. Ele já é funcionário concursado. Vem cá, meu filho, vou te dar um carguinho, um extra, e você vai fazer isso aqui. Opa, aí o cara já cooptou, comprou ele. É importante falar isso porque estão querendo acabar com a estabilidade do serviço público e o Cidadania é um partido que votou contra, que é a favor da manutenção da estabilidade do servidor público. O que dá isenção é o serviço público, é o servidor. O que garante o serviço público funcionar é a estabilidade. Sim. Porque se você tira estabilidade, toda vez que mudar o governo, o cara te manda embora. Exatamente. E as firmas, né, que são as terceirizadas, as OS, que acabam contratando por terceirização, as cooperativas, ali é a ferramenta em que você faz com que o servidor público trabalhe desanimado. É verdade. Né? Recentemente, nós temos uma liderança dentro da Cidadania que representa o servidor público. Eu quero até aproveitar a oportunidade. O Cidadania e Duque de Caxias pode ser considerado também o partido do servidor público. E as portas estão abertas para ele dialogar sobre esse assunto. Uma das nossas lideranças, ele vem brigando desde o ano passado por conta de atraso no pagamento. Desculpa, gente, mas aqui às vezes me ligam, né? Eu tenho o mau hábito de não desligar meu aparelho durante o nosso bate-papo. Já levei bronca aqui do peitinho, mas eu prometo que na próxima eu vou desligar isso aqui. E desde o ano passado, brigando por pagamentos atrasados do servidor, aposentados, entendeu? O pessoal inativo da prefeitura é uma covardia. O IPMDC, que já foi uma instituição. É isso que eu ia te perguntar, IPMDC. Eu me lembro que, há algum tempo atrás, até a eleição de 2020, o pessoal dizia que o IPMDC estava com um débito de 800 milhões na época, e que por isso estaria em crise. Como é que está esse IPMDC agora, a Previdência do município aqui em Caxias? Tem notícia, pô? O Paulo que diz que é uma dívida muito elevada, né? Eu tenho uma forma de lidar, é o seguinte, eu desconheço a gestão do IPMDC. Sei que ela vem acumulando dívidas, gestão após gestão. E a tendência é piorar. Por quê? Quando você não tem uma política focada na recuperação da instituição, você vai continuar afundando ela. Sabe quem é a maior referência em Caxias do IPMDC, que eu posso citar? É o advogado Tuninho Mobral. Conhecido Tuninho Mobral, nosso amigo,
foi diretor Do IPPC. do IPMDC, e ele é um cara que ele entrou para cumprir o papel e saiu defendendo o IPMDC e defende até hoje. E depois daquela oportunidade, ele nunca mais teve oportunidade no poder público. Porque uma coisa interessante é o seguinte, você já reparou que nenhum candidato a prefeito ou vereador da cidade fala sobre o IPMDC, ninguém acerta para a questão dos aposentados. E o IPMDC ele traz uma marca negativa, né? Porque não somente a dívida, quando ele havia superávit em suas contas, tentaram, né? Essa é a história que a cidade conta, e eu acho que não é mito, mas eu acho que o hospital Moacir do Carmo estava sendo vendido para o IPMDC. Não me lembro dessa história. A estrutura do Moacir do Carmo sendo vendida ao IPMDC. Então, já é tempo, já faz muito tempo, já passou da hora que o munícipe em Caxias tinha que deixar de se preocupar com aqueles cinquentinhos, com aqueles R$100 que ele vai buscar no dia da eleição. Não estou dizendo que não tem que pegar, se o político está dando, toma o dinheiro dele, mas cobre. Ele tem que ir lá olhar. E o PMDC, mas você não é servidor público, por que você quer saber? Eu sou munícipe, o meu imposto sustenta essa cidade. É importante que você, munícipe de Luiz de Caxias, de Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, pare para tentar preservar o que eu falou. R$50 que você ganha no dia da eleição para dar um voto, são 4 anos de problemas que você vai ter na frente, ou até mais. Entendeu? Eu sei que eles usam isso em virtude da pobreza do povo, das dificuldades. Eu sei que às vezes as pessoas, pega R$50 e vai fazer churrasco. Não é isso, às vezes o cara não tem comida em casa, mas a coisa vai gravando, né? Então, acabar com essa corrupção financeira e moral, né? Porque tem muito deputado ali, muito vereador que fala em nome de Deus, Pátria, amor e família, louva o Senhor todo dia, mas faz esse tipo de prática horrorosa. Né? E depois fica aí nessa coisa o povo cada vez sendo mais sacrificado, né, Evandro? Quando nós falamos desse tal desses 50, R$100 no dia da eleição, ele traz também dados muito alarmantes. Se você prestar atenção, a cidade de Caxias, 75% dela está hoje entre as barricadas. Sim. Né? É raro uma área que não tem barricada. Cada dia a barricada está descendo mais. Tá? Então, 75% da cidade está entre barricadas. A quem interessam essas barricadas? Ao traficante local? Não. Não, para ele diz, né, que é o traficante ali, a barricada é para o adversário, a outra facção não invadir sem ele ter tempo de se defender. Outra razão também por ações policiais. Sim. Mas será que é só o traficante que interessa? Porque quando chega no momento eleitoral, o político vai lá dentro da barricada pedir o voto. Né? Mas quem consegue ir? Quem está no poder. É verdade. Quem não está no poder não consegue entrar para pedir o voto. Certo? Então, a gente sabe que essa indústria da violência tem muita gente poderosa por trás também. Né? A violência é uma indústria e a gente aqui negar que tenha pessoas que... A gente não vai dizer fulano, até porque a gente não tem esse conhecimento. Tem esse conhecimento da polícia. Mas que, obviamente, por trás de todo tráfico de arma, de droga, tudo... Para entrar, para chegar, tem muita gente graúda, né, por trás disso, e essas barricadas atrapalham tanta coisa. Né? Eu estava vendo outro dia Uber, motor de aplicativo em geral, no 99, tem um lugar aqui em Caxias que não entra. Não pode nem passar perto. Não pode nem passar perto. É Caxias, São João de Meriti, São João de Meriti, Mesquita, as áreas estão todas comprometidas. Mesmo no Rio de Janeiro, várias comunidades, comunidade não pode esse termo, cara, porque comunidade é uma coisa que ela se Brandão e a Globo criaram na época do Carnaval e pegou. Favela não é bonito, favela não é barraco de madeira. Favela a gente chama de áreas pobres. E são utilizadas de uma forma muito ruim, né, cara? E o povo sofre bastante. Gente, infelizmente, o nosso período aqui é curto. O Evandro Brasil vai voltar aqui ainda, porque a gente vai falar depois do congresso que vai haver. O Evandro vai contribuir com esse programa aqui, vai me indicar pessoas que são do Cidadania do Quadro para poder também bater um papo com a gente. E eu vou agradecer você, Evandro, pela tua presença. Sei que você vai voltar, que a gente ainda vai ter muita coisa para falar, a gente vai ter eleições, vai ter nominado, 2024 está aí, você é um amigo meu, e tenho certeza que você vai dar essa moral para o nosso canal Papo em Dia. Mas, gente, eu quero pedir para vocês o seguinte, Alequímica, Rua Califórnia 370, ali na Penha, vai lá, produtos não inflamáveis,
compra lá, fala com a dona Kátia. E na compra de produto você vai ter aí no segundo produto 50% de desconto. E se você fizer uma merenda legal, de repente vem até um vinho lá, hein? Vinho daqui é gostoso, esse aqui é do Evandro. E só empadas da Nana também, que você vai lá, vai ter o crédito ali no final do programa, você pode encomendar seus salgados de forno, empada salgada, empada doce, né, Bento? Empada doce, o Bento é fã dessa empada doce aí, entendeu? Ele não gosta de comer mais empada salgada, o Evandro. O Bento levou para casa dele outro dia 10, sei lá, 15 empadas doces. E dizem que a mãe dele só comeu uma. Olha que maldade, né? O Bento já é terrível, né? Padinha gostosa, né, Bento? Melhor que tem. Melhor que tem, Empadas da Nana. E outra coisa, GP Produções, vem aqui, liga pra gente, fala com o Bento. Vai estar a descrição aí no canal, e Instagram, Facebook. Fala com o Bento, não fala comigo, porque vocês vão perguntar para mim coisas que eu não sei responder. O Bento é que faz esses projetos todos, a rapaziada aqui que faz a mágica acontecer. E se inscrevam no canal, comentem, compartilhem. Acesse Cidadania 23 lá no YouTube. Procure o Evandro. Você que quer ser candidato, que é social-democrata, que é o melhor para Duque de Caxias, eu, Paulo, indico o Cidadania, para vocês conversarem, que é um partido leve, é um partido com uma função e com um objetivo social, e é muito importante para que a cidade de Duque de Caxias, não só de Duque de Caxias, mas os diretórios também de Nova Iguaçu, São João de Meriti, Itaboraí, que futuramente vai ter um papo com o Evandro aqui sobre o polo químico lá de Itaboraí, o Evandro vai ter novidades. Congresso do Cidadania, a gente vai falar em outra oportunidade, vamos divulgar, porque o Evandro vai me passar depois a data, local, tudo direitinho, e a gente vai ajudar, e eu vou estar lá também. Quero agradecer a presença de um amigo aqui também de Cidadania, Ricardo, que está aqui assistindo com a gente, está tendo a paciência de escutar eu e o Evandro batendo um papo, entendeu? Um amigo querido, e queria agradecer a vocês pelo nosso papo em dia, nosso papo sempre equilibrado e de bom senso. Beijo no coração. Paz e bem, mas eu vou deixar com vocês o Evandro para se despedir e dar suas últimas palavras. Bom, gente, agradeço a você que nos acompanhou até aqui, agradeço o Paulo, o Bento, o Ricardo, que é profissional da imprensa, que vem me acompanhando aqui, e está interessado em cidadania, conheça o nosso partido, o nosso site é cidadania23.org.br. Quer se filiar? Entra lá, se filia. Quer conhecer a nossa história? Entra lá, conhece a nossa história. Se quiser falar diretamente comigo, vou deixar o meu telefone à disposição. O telefone vai estar nos créditos do programa. Perfeitamente, é 965942828, professor Evandro Brasil. Repete aí, porque número de telefone tem gente que está pegando a caneta correndo agora. Prefixo 21 965 94 28 28. Professor Evandro Brasil, estou às ordens. Um abraço e obrigado. Gente, beijo no coração, paz e bem.